Olá, amigos do canal Med. É um prazer estar novamente com vocês, a convite do meu querido amigo Jacques Cunha. Hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre epilepsia. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso causado por uma alteração súbita, abrupta, da atividade elétrica do cérebro, com um comprometimento da consciência e ou da parte motora ou sensitiva do corpo. Esta doença ela é uma patologia crônica de múltiplas causas e de tratamento bastante complexo, porque o tratamento vai depender principalmente do fator que desencadeou a epilepsia. E há que se separar as epilepsias que se iniciam na infância com as epilepsias que iniciam-se numa fase mais tardia. Ressalto que se a epilepsia iniciar-se na fase adulta, sempre ela deve ser considerada secundária, ou seja, sempre vai haver um motivo desencadeante. Neste caso, na fase adulta, o principal fator causador são os tumores cerebrais. O principal sintoma, sinal e sintoma da epilepsia são as crises convulsivas. As crises convulsivas são aquelas nas quais a pessoa subitamente perde a consciência ou parte dela, desmaia ou, se não desmaia, perde a qualidade da consciência e pode ou não exibir movimentos anormais pelo corpo. Em geral, a forma mais conhecida é aquele ataque epilético, que a pessoa tem a perda de consciência, cai no chão e se debate, podendo morder a língua, sair sangue ou espuma pela boca, ter relaxamento esfincteriano, ou pode ficar urinada ou ainda pode evacuar durante a crise, passando por uma fase tônica de enrijecimento da musculatura e uma fase clônica, que são movimentos anormais pelo corpo. Existem ainda as crises convulsivas parciais, em que a pessoa tem uma perda também parcial da consciência e exibe movimentos anormais, mas num segmento do corpo. Pode existir crises parcialmente sobre os olhos, sobre a face, sobre os membros superiores ou inferiores. Pode ser de um lado do corpo todo, ou pode ser nos membros inferiores. Enfim, há uma grande variação no tipo de crise convulsiva. E ainda um tipo especial, aquelas crises convulsivas que ocorrem dos 6 meses de idade aos 6 anos, em vigência de febre na criança, que são as chamadas convulsões febris, que é uma outra entidade também à parte. Evidentemente que este é um assunto bastante complexo, com muitas variantes, com muitas variáveis e ainda com bastante coisa desconhecida. E num curto espaço de tempo como esse que nós temos aqui, a gente fala das coisas de maneiras genéricas. Então, assim, a grosso modo, a epilepsia é caracterizada pela crise convulsiva e pela manutenção dessas crises convulsivas ao longo da vida. É uma patologia, muitas vezes, de etiologia indefinida, indeterminada, crônica e que ainda não tem uma cura definitiva. Há quem fale que determinados tipos de epilepsia podem ter a cura cirúrgica, mas isso também ainda não é uma verdade absoluta, porque a cirurgia ela é reservada para tipos especiais de epilepsia e nem sempre a retirada deste foco epilético redunda na cura da epilepsia. Na maior parte das vezes, os pacientes que são operados porque não conseguem obter o controle da crise com o uso da medicação. E após a cirurgia, então, pelo menos com a medicação, você consegue
controlar o número de crises. Ou ainda naqueles pacientes que controlam a crise, mas o volume de medicamento é tão grande que os efeitos colaterais do medicamento ficam proibitivos e você então não consegue controlar a crise dando uma boa qualidade de vida para aquela pessoa. Então, em alguns desses casos, estaria indicado o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é complexo, exige uma equipe multidisciplinar, porque tem que ter um cirurgião habilitado para isso, com grande experiência na anatomia cerebral. Tem que ter uma pessoa que faça a monitorização eletroencefalográfica durante o ato cirúrgico para poder identificar as zonas cerebrais onde estão ocorrendo os disparos epiléticos, né? E nem sempre as alterações exibidas ali durante essa eletrocorticografia são reais, né? Porque você pode ter um foco que se espalha por um espectro maior do que o habitual, você vai tirar o foco, mas não tira o espectro de onde ele estava se irradiando. Então é necessário realmente uma equipe bastante treinada e no nosso país hoje existem centros especializados. Não é uma cirurgia que se possa realizar em qualquer local. Tem que ser realmente por pessoas bem treinadas, muito capacitadas, e a curva de aprendizagem para fazer esse tipo de cirurgia é bastante longa, né? Então, mas por outro lado, a gente pode dizer assim que as indicações são ainda bastante restritas, né? Tem que se realmente estudar caso a caso para poder definir se esse caso é um caso cirúrgico. E é claro, se você sempre que você puder controlar uma crise convulsiva, uma crise epilética com medicamentos, a cirurgia deve ser evitada. Pelo menos é o conceito até esse momento, é a maneira como eu vejo este quadro. E os tratamentos, né, devem ser absolutamente individualizados e personalizados, ou seja, cada pessoa tem a sua epilepsia, né? Cada família lida com ela de alguma maneira diferente. Então, você tem que ter um médico de confiança que você possa discutir com esse médico todas as variáveis do tratamento. Qual é o melhor remédio? O melhor remédio é aquele que funciona para aquela pessoa, para o seu familiar. Então, tem pessoas que vão obter o controle da crise com um remédio muito barato, um fenobarbital, por exemplo. E tem pessoas que só vão obter o controle da crise com medicamentos de alto custo, medicamentos que precisavam, que hoje em dia tem no país, mas que antigamente precisavam ser importados. Ou ainda hoje em dia, com o canabidiol, aquele derivado da cannabis, derivado da maconha, né? Há uma coisa que se deve salientar, né, que muitos que advogam a liberação das drogas falam, mas a maconha é usada para o tratamento da epilepsia, né? Mas vale lembrar que o canabidiol é um dos componentes da maconha, né? O outro componente é o tetraidrocannabinol, que é extremamente tóxico, que está associado a doenças mentais com o seu uso, né? Então, o canabidiol é um componente extraído e processado de uso medicinal. Mas nós não vamos entrar nessa discussão aqui hoje. Só citei porque se fala bastante, né? E no consultório os familiares acabam cobrando da gente se o caso daquela criança ou daquele familiar não seria para se usar esse tipo de tratamento, né? Então, como eu falei, o tratamento deve ser sempre muito diferenciado. O que importa, né, de tudo isso que nós falamos, é que sempre crises convulsivas, né, devem ser investigadas. Nem toda crise convulsiva será ou virará uma epilepsia. A epilepsia seria a manutenção dessa crise convulsiva. E toda crise convulsiva, então, deve ter uma sequência de investigação. Um exame não é mais importante do que o outro. Todos os exames que se usa para investigação devem ser utilizados, né, dentro de uma sequência lógica.
As pessoas não podem começar tratamento por conta própria, devem seguir sempre a orientação do seu médico, nunca devem parar o medicamento por conta própria e também não se devem influenciar por coisas que se ouve falar, porque a epilepsia é uma patologia muito antiga, né? Cercada de mitos, cercada de falácias, de crendices, né? Então todo mundo se acha no direito de dar um palpite, né? Então ela é um campo muito fértil para o charlatanismo, né? Curas milagrosas, e isso não existe, né? Ela deve ser sempre vista à luz da ciência. As pessoas que têm familiares epiléticos devem ter sempre o seu médico de confiança e, através do seu médico de confiança, então avançarem nos tratamentos. Se esse não dá certo, vai para esse. Existem centros especializados em epilepsia e o seu médico provavelmente conhece. Se ele não conseguir resolver, vai pedir apoio, vai pedir opinião, vai encaminhar para lá, para esse centro, né? Então, o importante é sempre que mantenha um controle da crise. Durante muitos anos, né, se discutiu por que se trataria a crise, mas hoje a conclusão que se chega é que é sempre benéfico tratar a crise, mesmo que elas sejam esporádicas, mesmo que elas não tenham data para acontecer, mesmo que a pessoa fique anos sem ter crise. Outra coisa importante é que a pessoa portadora de epilepsia pode ter uma vida absolutamente normal, pode fazer tudo o que todo mundo faz, apenas ela deve ter mais cuidados, mais rotinas, né? Cuidados na alimentação, cuidados no sono, cuidados no seu dia a dia, cuidado com atividades esportivas, não se expor a fatores de risco, porque evidentemente pode ter uma crise. Mas isso seriam conselhos bons para todas as pessoas, né? Só que nas pessoas epiléticas isso deve ser levado sempre com muito mais seriedade. De modo que um diagnóstico de epilepsia, né, ele não é uma sentença, não é uma fatalidade. Ela é uma doença, na maior parte das vezes, benigna, na grande parte das vezes controlável com medicamento, numa outra parte passível de tratamento cirúrgico, muitas vezes, né? E que a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal, inserida na sociedade, de relacionamento, de trabalho, pode dirigir, né? Só não pode, por exemplo, pilotar avião, né? Não pode fazer um jet ski, né? Atividades de mais risco, mas no geral ela pode ter uma vida absolutamente normal. E, voltando a frisar, sempre é importante, né, discutir com o seu médico e ter um médico de confiança e saber que o melhor remédio é aquele que funciona para você, para aquela pessoa. Essa seria a nossa dica de hoje. Obrigado.